Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e seus relacionamentos. As pessoas que têm TDAH e a dificuldade com relacionamento. Aliás, existe dificuldade nos relacionamentos de quem tem TDAH? E para esse tema tão legal e importante, eu trouxe aqui hoje a doutora Lívia, é a nossa responsável por saúde mental lá no Instituto hoje. Dá um oi para a galera aí, doutora Lívia. Bom dia, gente, mais uma vez aqui no podcast, para poder falar de mais um tema relevante. Justamente, a gente vai falar sobre TDAH e seus relacionamentos. Na verdade, Lívia, a ideia desse podcast, ela surgiu de um post que eu fiz nas redes sociais esses dias, né? Eu fiz um vídeo provocativo falando em que eu jamais, se eu fosse solteiro, eu jamais me envolveria com uma pessoa que tem TDAH, né? Na verdade, foi uma maneira de provocar as pessoas. Depois eu fiz uma parte 2 explicando isso, obviamente, né? Só que isso gerou muito engajamento. Porque muitas pessoas muito doloridas, né? Você não pode falar nada, que tudo é para elas, né? Então, são o centro do universo, mas acabou que virou pauta para esse podcast aqui, que a gente vai conversar. Porque, de fato, há um misticismo, há preconceito com quem tem transtorno, ainda existe, por incrível que pareça, embora a gente trabalhe com saúde mental, não perceba tanto, mas existe ainda preconceito com pessoas que têm a patologia, que têm o transtorno, e principalmente um transtorno não tratado. Então, é um dos casos mais clássicos. Lívia, vou passar a bola da vez para você, porque você é a profissional aqui, né? Há ainda um certo estigma. Às vezes essa pessoa que está assistindo o nosso podcast agora não tem tanto, então, não tem tanto conhecimento sobre TDAH ainda, né? Então, há ainda um certo estigma e acontece bastante preconceito. Você presencia isso na sua clínica? Presencia sim, porque quando a gente fala dos estereótipos, o TDAH normalmente fala-se da criança, é difícil a gente falar do adulto. Hoje que a gente está chegando mais esses diagnósticos das pessoas de idade adulta, porque quem já tinha não tinha exposto isso antes, Sim. né? É a criança que é considerada com dificuldade para aprender, a criança que dá trabalho na escola, extremamente agitada, difícil de ficar perto e muitas vezes impulsiva. De uma forma muito feia, uma criança às vezes considerada até burra, porque não consegue atingir as notas da escola, tem uma dificuldade muito grande de aprendizado em diversas áreas. E difícil de lidar dentro de casa. Então, o estigma, ele vem disso, porque a princípio se falava muito do diagnóstico na infância, e agora tem se falado também do diagnóstico na idade adulta, e infelizmente quando a gente fala da saúde mental, dar um diagnóstico ainda é estigmatizante, não importa qual seja. Entendi. Tem um caso das crianças, né? Mas principalmente nos relacionamentos amorosos, né? Eu comentei nesse post que existe tipos de... Esse post que eu fiz nas redes sociais, que existem tipos de TDAH. Então, que existem tipos e níveis e muitas variáveis que devem ser levadas em consideração. Faz sentido? Sim, porque a gente fala o TDAH como o transtorno, né, completo, mas a gente tem o TDAH sem o A. É porque é difícil falar por causa da vocalização, né? TDAH, ponto, que é o transtorno de hiperatividade. O TDA, que é o transtorno de desatenção. E o transtorno de desatenção associada à hiperatividade, que aí sim é o TDAH, são as 4 letras. Então, tem as diferenças, sim. Entendi. Vamos mudar aqui para a galera que está ouvindo. Então, tem o TDA, o transtorno de déficit de atenção. É aquela pessoa que tem dificuldade de se concentrar. Geralmente, uma pessoa, vamos usar um termo bem popular aqui, né? Avoadinha. Então, ela não consegue se focar, se concentrar. Passa a borboleta, a pessoa olha. Sim, tá aqui do nada, percebe lá. Eu ainda comentei que não cheguei a postar, ainda vou postar essa semana que esse é um estudo. Na verdade, não é recente, esse estudo é antigo,
de uma universidade lá na Espanha, Catalunha, que estava comprovando que a cafeína ajuda as pessoas que têm TDA, né? Sim. Na concentração. Ainda fiz a brincadeira, né? Que o café ajudando o TDAH. Não, foi ajudando o TDA. Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit, aliás, o transtorno de hiperatividade, que envolve impulsividade junto, né? Então, esse sim é uma pessoa que não consegue ficar parada, ela se movimenta, ela é impulsiva. E existe os dois associados, que é a hiperatividade, mais o problema com a atenção. Então, existem essas formas. Só que além dos tipos de TDAH, existem os níveis, né? Sim. Então, você vai pegar um TDA que é severo. O que é um TDA severo? É uma pessoa que não consegue se concentrar por nada. Um TDAH severo é uma pessoa que é extremamente desatenta e tem problema com hiperatividade e impulsividade. Então, existem os níveis que devem ser levados em consideração, não é, Lívia? Vou te perguntar aqui, num relacionamento amoroso, que é o cerne da coisa aqui, você já teve experiência, conhece alguém, já tratou pessoas que têm problemas sérios no relacionamento por conta de um TDAH talvez não tratado, ou que não está respondendo a um tratamento, ou alguma coisa do gênero, ou a pessoa que descobriu está tentando se tratar, mas ainda não está ajustado? Você já viu quais são, o que essa pessoa colhe nos relacionamentos dela? Com certeza, porque as pessoas elas têm uma dificuldade do cuidado com o outro, tanto por conta da desatenção, até por conta da hiperatividade, porque não consegue ficar ali dentro de uma conversa, né, dentro da relação. As pessoas, quando elas têm essa questão da desatenção com a hiperatividade a nível de relacionamentos, tem uma questão desse do descuido, literalmente, e não por mal. É porque não presta atenção. Tem a questão da conversa com o outro, porque se desliga, né? Eu brinco que dá uma tela azul enquanto tá conversando com o parceiro. E aí o parceiro, depois de um dia ou depois de poucas horas, nossa, aquilo que eu te falei de tão importante. A pessoa fica, não sei, não lembra. Ou, pra piorar, pede para fazer alguma coisa. Isso quando a gente fala de um relacionamento longo, quando uma pessoa fica pedindo muito para o parceiro fazer algo, para ajudar em casa ou para poder lembrar de alguma coisa, e não tem isso acontecendo, é um desgaste muito grande para o parceiro. Eu atendi um casal de idosos que foi tudo bem na vida deles, sempre. Até que ela passou a levar ele, depois de aposentado, para o psiquiatra para poder avaliar se ele não estava com algum tipo de demência. Porque tudo que ela falava com ele não lembrava. E aí, um dado momento da consulta, eu escancarei a pergunta. Falei, o senhor não lembra? Ou o senhor não presta atenção na sua esposa porque para você pouco importa? Porque é um idoso com formação de mestrado, querendo entrar no doutorado, com um segundo emprego, as coisas dele, ele conversando comigo, assim, com muito desejo do que gosta de fazer, voltando para academia, se relacionando com as pessoas e querendo voltar a estudar, assim, de uma forma regular, né? Fazer, acho que era uma pós-graduação que ele queria. Tô falando de uma pessoa de quase 80 anos de idade. Isso porque ele nunca parou de estudar, porque por mais que ele estivesse ali aposentado, ele estava sempre lendo algum artigo, se atualizando, mas ele não prestava atenção no que a esposa falava. Então ela Entendi. levou como uma demência, porque enquanto ele trabalhava, ela não demandava dele as responsabilidades da casa. Porque ele trabalha no emprego dele regular e ele tem um outro emprego voluntário, assim. Então ele era uma pessoa muito ocupada, não tinha demanda. Assim que ele aposentou, as demandas vieram e aí ela percebeu que ela não tinha atenção dele como ela achava que tinha. Entendi. E olha, eu dei alta pra ele, porque ele não tinha o que fazer lá com a gente. Falei, olha, provavelmente você é um TDAH, mas você tem quase 80 anos. O que a gente vai fazer também nesse momento? Vocês precisam dar uma questão comportamental. O senhor, por favor, presta mais atenção na sua esposa. E a senhora tem que entender que as coisas também mudaram na rotina de vocês. O que aconteceu depois disso, Caio, eu não sei te falar. Esse é um caso até mais, assim, mais leve, porque não esquece, enfim, envolve esquecimento, atenção e
Sim. Mas olha esse comentário que eu recebi aqui lá no meu post. Fui casada com TDAH até esses dias. Minha vida era um inferno. Fui traída, ele tinha uma Ai, impulsividade, uma compulsão gigantesca por tudo. Não aguentei e saí da relação. sim. O que você acha dessas pessoas? Isso tá característica do transtorno ou é personalidade ou é caráter? Difícil a gente separar sem conhecer o caso, Uhum, mas o transtorno tem sim a característica da impulsividade. Tem. Pode ser uma coisa que não leve a algo tão grave, mas pode sim levar ao vício em drogas, pode levar a questões de traição, por conta sim do transtorno. Não que isso vai justificar. Não é para usar o transtorno como a muleta, uma né? muleta, um escudo, um ai que tenha pena de mim, olha só, é por conta desse. Não. Porque a gente também tem hoje ferramentas terapêuticas, medicamentosas para poder ajudar no controle. Mas a questão da impulsividade ela é bem importante dentro do contexto do transtorno e pode causar prejuízos graves. Quando a gente fala na psiquiatria, como a gente já conversou em outros podcasts, é muito difícil os transtornos virem muito separadinhos. A pessoa ter só o TDAH, ou ter só bipolaridade, ou ter só ansiedade, só depressão. Costuma vir um combinho, infelizmente. Até porque os sintomas também, muitas vezes, eles se correlacionam. Sim, Então, a gente vê muito uma pessoa, por exemplo, dependente química. E aí, quando a gente começa a tratar a dependência química, a pessoa tá limpa. E aí vai fazendo toda uma investigação. Aí descobre que era uma criança TDAH não diagnosticada, que a impulsividade e a compulsão, ela foi primeiro leve, o negócio foi agravando, até que chegou ao uso de alguma coisa que ajuda no vício, porque a questão da droga não é só o impulso e a compulsão, né? Tem a parte química da droga também, e aí degringola. E a parte também da impulsão e compulsividade por sexo, a gente sabe também que existe. E aí vem as traições. entendi. Tem vários comentários aqui, se eu for parar para Imagino. ler, então, mas existe além do próprio transtorno, como você bem pontuou, acho que é muito interessante a gente trazer aqui, que existem as comorbidades que acompanham o TDAH, né? Então, eu fiz até um post também falando sobre isso, que a Cleo Pires comentava que ela foi tratada de depressão, ela tinha depressão, tinha compulsão alimentar, e outros diagnósticos, né? E outros transtornos que ela recebeu tratamento. Quando ela tratou isso tudo, ela descobriu o TDAH e ela percebeu que era o TDAH não tratado que causava todas essas comorbidades, né? Então, não era efeitos colaterais diretos, como uma compulsão sexual ou uma impulsividade, alguma coisa que é um efeito direto, né? Mas é uma comorbidade de um É, TDAH não tratado. era uma É uma raiz. raiz, E justamente. aí, quando você não trata, vai crescendo, e dali várias coisas podem acontecer. A questão da droga, do impulso sexual. Hoje em dia, a questão dos jogos de Uhum. celular, né? Sim, Os jogos de aposta também, até porque estão muito à mão, então fica ainda mais fácil. Como a questão da ansiedade, a parte da depressão, tudo isso vem como sintomas. Por isso que quando a gente fala que é muito difícil as coisas virem sozinhas, é por isso, por conta dessas correlações que os sintomas eles têm entre os diversos transtornos que nós tratamos e diagnosticamos. entendi. E você pontuou uma coisa, eu quero aproveitar esse gancho, que é muito comum acontecer, eu já percebi. Tem muito TDAH dependente químico, porque tem determinadas substâncias que eu não vou citar o nome, mas que aumentam e estimulam a produção de dopamina no cérebro. Tem uma bem específica que me veio à mente. Então, Aquela parente das medicações? então, libera muito, na verdade nem tanto, né?
Acho que aqui não, acho que não tem problema falar nome de negócio, né? De drogas, assim, cocaína, né? Então, o pessoal que se vicia muito em cocaína, porque a cocaína tem uma explosão de dopamina no cérebro. Então, ele consegue, durante esse processo, ter calma, né? Fica focado, né? Acaba se viciando, né? Mas é tudo aquilo que gera, de certa maneira, estímulo para ele, né? Que faz com que ele se concentre. E se o relacionamento for entediante, aí Tem que ter um movimento. tem que ter movimento para Tem que conseguir. ter um movimento, tem que ter a novidade, tem a questão, né, do como demonstrar esse afeto também, porque eu vejo muito recorte que sai de que o TDAH ele não sente necessariamente saudade. Isso é muito amplo, eu acho muito genérico, mas tem uma diferença no como demonstrar isso, e aí muitas vezes não é entendido. Uhum. Então, dentro de uma relação, cada relação ela é muito única, mas com a pessoa TDAH, não à toa o nome que se dá para pessoas do TDAH, elas estão no espectro dos neurodivergentes, elas divergem da parte neurológica do dito normal. Entendi. Então é muito peculiar, porque a pessoa que está nessa relação com a pessoa TDAH, ela tem que ter um pouquinho mais de paciência. Justamente, aí entra o ponto, né? É, acho, pegando o gancho também, que TDAH não tratado, além de ser difícil, além de ser difícil para ele mesmo, para os relacionamentos, se for um TDAH, um cara que tem hiperatividade e impulsividade, tem chance, se não tratado, de morrer mais rápido, né? Sim, Estudos e estudos que comprovam isso, né? Então, quando não tratado, pode virar um caos a vida da pessoa. porque a gente está falando dos sintomas como ansiedade, depressão e associa a impulsividade. A pessoa ela tem o descontrole emocional associado, sente muito mais, sente menos, entra às vezes mais numa anedonia por questões da desregulação da dopamina. Quando vem a impulsividade, não necessariamente é para uma coisa boa, muito pelo contrário. Às vezes, até coisas supostamente boas, né, mas são apaixonados pela adrenalina, né? Então acaba se, Os riscos. se submetendo a riscos, né? E isso pode gerar, de fato, problemas sérios para a pessoa, né? Então, é bem comum de acontecer quando não tratado, né? Uma pessoa que se envolve com um TDAH não tratado, qual a chance dessa pessoa ficar bem no relacionamento? Ou ele acaba adoecendo a pessoa? Quando é casos severos não tratados. Porque, gente, a gente tem que deixar isso bem enfatizado aqui. Não é todo TDAH que é complexo de lidar. O nível, às vezes, é quase subclínico. Mas o grande lance, e até pega a deixa, tem gente que usa esse muleta também, tá? Aí fala, o meu TDAH não permite. No trabalho é muito comum você ouvir isso, né? Nossa, o meu TDAH me atrapalhou. Cara, se tá atrapalhando, tem que medicar. Então, é muito fácil hoje nas redes sociais você se autodiagnosticar para você usar como muleta, né? Quem realmente se incomoda e quer mudar busca um tratamento. Fato. Porque em questão da relação com a pessoa TDAH grave, pode sim adoecer o parceiro. Porque pensa a sobrecarga que esse parceiro vai ter, tanto das questões com a casa, por conta da desatenção, porque a pessoa ela pode ser extremamente desorganizada, não vai ajudar muito nas coisas, e é o que eu tô falando, não é por ser uma pessoa ruim, é porque ela é desatenta. Então imagina para dentro de uma relação, o homem ele tem o TDAH, a mulher não, e ela começa a ter que cuidar da casa praticamente sozinha, porque tudo que ela pede a pessoa não faz. Já é uma sobrecarga muito forte. A pessoa já dificilmente é uma pessoa só dona de casa nos dias de hoje. E mesmo que seja, ela já tem as próprias própria rotina dela ali. Aí, para além disso, uma pessoa com hiperatividade que não fica parada, tem a história da compulsão, da impulsividade. Essa impulsividade pode vir em falas muito agressivas por parte do parceiro. Então, sim,
é adoecedor se a pessoa for um TDAH grave, não tratado. A questão é que é muito difícil, hoje menos por conta da questão das redes sociais, mas é muito difícil a gente levar a pessoa no psiquiatra para poder tratar, para poder cuidar. E mais ainda, para a questão do psicoterapeuta, né, do psicólogo, porque a medicação ela ajuda, mas quando já está numa fase adulta, que a pessoa está ali rígida, porque tem isso também, o TDAH tem uma rigidez muito importante dos pensamentos. Então ela, para se adaptar, quando já está na idade adulta, ela criou ali uma rotina na cabeça dela das suas crenças de como as coisas funcionam. Funcionam para ela, não necessariamente para o outro. Para ter uma quebra disso, precisa da terapia. Você pega uma pessoa rígida, você consegue botar na terapia? Não, esquece. Esquece. Então, tudo isso leva, assim, ao adoecimento de quem está do lado dessa pessoa. A gente vê isso na criança com os pais. Os pais mais atentos, que percebem toda a alteração da criança, porque a gente está falando de uma relação também, ter que ficar indo na escola, ter que tratar dessa criança, ter que ter cuidado porque tá batendo no coleguinha, não consegue expressar suas emoções. Isso vem de forma atravessada com as outras pessoas. Esses pais adoecem, imagina você tá na idade adulta e se pegar passando por isso com uma pessoa que você escolheu viver. Cara, que loucura, hein? Eu vou usar um exemplo de casa que eu posso, né? Não posso falar dos outros, mas na minha casa eu posso. Eu tenho um sobrinho com TDAH, um querido, amoroso. Só que, além do TDAH, ele tem uma comorbidade que acompanha. É muito comum acompanhar o TDAH, que é o TOD. Aí o buraco é mais embaixo. Muito mais. Ainda bem que não é um transtorno de conduta ainda, né? Porque se for aí, seria mais embaixo ainda, né? Então, mas é um caso de TOD severo e com TDAH. O relacionamento é adoecedor, cara. É adoecedor. A família toda. É mãe, é pai, irmão. É uma, é uma, é uma situação muito complexa, porque é muito difícil o tratamento, né? Porque se fosse só o TDAH, é muito mais simples. Existe a medicação certinha, bonitinha para isso. Só que tem essa comorbidade. Não vou entrar no mérito, que não é a intenção aqui do nosso assunto hoje, mas ela dificulta, acho que sobremaneira, absurdamente a circunstância. Então, é, obviamente que eu estou falando de TDAH mais TOD, né? Mas estou falando como isso pode adoecer as relações Sim. quando não tratado. E olha que ele é tratado. E olha que ele é tratado. Então, é um pouco mais difícil, é um caso mais difícil, né? Mas, como você bem disse, eu tenho exemplos e mais exemplos de, de pessoas lá, pacientes do Instituto, que são casadas com TDAH não tratado e que, alguns casos, conseguem ter uma vida melhor e outras que vivem o inferno, literalmente, né? Então, são pessoas que às vezes se entregam ao álcool, bebem muito, é, extremamente focadas nos esportes, né? Mas, enfim, acaba deixando a relação de lado porque só fica focado naquilo que traz adrenalina. Então, acaba atrapalhando bastante. Mas, uma pergunta aqui para você. TDAH tem mais predisposição mesmo a vício ou até mesmo, em casos mais severos, gerar depressões profundas e levar a casos extremos? Sim, tem. Acontece? Acontece, é uma comorbidade bem comum. A pessoa, ela tende a ter mais frustração por conta dessa desregulação emocional. Tem uma rigidez de pensamento importante, então isso também fica mais associado a essa frustração mais exacerbada. E tem a questão da impulsividade. Então, quando a pessoa já vai entrando num quadro mais deprimido, ela não trata, né? Vai se arrastando isso aí. Pode sim ter um desfecho desfavorável da doença em si. Sim. Não só o que você trouxe da busca pela adrenalina, né? Top, top. TDAH e autossabotagem. Geralmente eu ouço bastante isso. Cara, eu começo
e não termino. Eu não consigo ler um livro. Você acha que isso está diretamente ligado ao TDAH? Sim, mas não é consciente. Não é uma autossabotagem consciente. Porque a pessoa, ela começa alguma coisa, perde o interesse. E a gente tá falando de pessoas que muitas vezes trocam diversas... Gente, disclaimer. Não é para ouvir esse podcast porque a gente tá falando você se autodiagnosticar, por favor. Mas se Tá. você perceber um sinal de alerta, busca Busca ajuda. Busca ajuda. É uma pessoa que troca muitas vezes de emprego porque perde o interesse, troca de faculdade, começa a ler um livro e vê que não gosta, ou porque passa uma borboleta, perde o interesse naquele livro naquele momento e troca o que tá fazendo, porque depois da borboleta passa um cachorro. A pessoa ela não se auto-sabota de propósito, mas Uhum. acontece sim. E quando acontece o diagnóstico na idade adulta, costuma ser por conta dessas frustrações, muitas vezes correlacionadas ao trabalho, que aí leva uma ansiedade, porque a gente tem que conviver na sociedade, né, entregando resultados, e vem também a questão da procrastinação. Porque a pessoa, muitas vezes, não é só uma desatenção porque passou alguma coisa, ou porque a gente hoje está numa tela. A gente está aqui na frente dos nossos computadores. Cara, a gente está aqui com o nosso trabalho, mas na hora que toca um celular aqui com uma mensagem, a gente presta atenção na mensagem. Aí depois da mensagem, a gente vai abrir o Instagram. Do Instagram vai para o TikTok. Não é só esse tipo de desatenção tão em caixinhas, mas tem também a questão dos pensamentos muito acelerados. Eu posso estar aqui escrevendo o texto enquanto minha cabeça está pensando em muita coisa. E aí você uma hora trava e também acaba que tem a procrastinação. Então, quando isso impacta na vida da pessoa, e aí acaba sendo uma questão muito de trabalho ou de faculdade, é que a pessoa busca ajuda. E aí ela percebe que tudo que ela estava fazendo, ela estava se sabotando. Mas não é muito ruim levar isso como um peso de estou escolhendo fazer isso. Porque tem pessoas que escolhem, a gente sabe. Mas não seria muito o caso. Entendi. Inclusive para a Lívia comentou sobre não é para se autodiagnosticar e etc. Quem quiser mais informações, tem outros podcasts a gente falando só sobre TDAH. Tem outros 2 podcasts falando sobre só TDAH. Inclusive tem um podcast falando sobre Venvanse e psicoestimulantes, né? Que tem algumas medicações ali, o próprio Venvanse para TDAH. Acho que todas as medicações que foram faladas foram para TDAH, né? Então, quem quiser saber mais informações, pode ir para o outro podcast. Houve um caso, Lívia, de uma menina que nós começamos a atender. Ela mora nos Estados Unidos. E ela falou assim, Caio, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de assistir um programa de televisão, eu não consigo assistir televisão, eu não consigo ficar no celular, eu fico ali e minha cabeça vai para outro lugar, eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo. Sempre tive problemas com a escola, sempre fui a burrinha, e ela era muito bonita, eu era a menina bonita burra. Essa era a expressão que ela utilizou. E sempre me dei muito mal nas coisas. Eu só consigo fazer aquilo que eu gosto muito. Eu falei assim, me conte mais, deixa eu ouvir. Eu falei assim, mas quando eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, que eu fui estudar numa escola americana, com americanos, eu consegui estudar. Eu gostava. Porque era inglês. Era algo novo para mim. Eu falei, me conte mais. Aí eu consegui estudar, eu consegui me formar muito bem, você acredita? Mas no Brasil eu não conseguia, eu achava um tédio. Eu falei, continue. Aí ela falou assim, olha, depois eu fui fazer o curso X, que era novidade, tudo que era novidade e que era interessante, a maior parte do tempo ela conseguia fazer. Obviamente que ela foi encaminhada para uma avaliação neuropsicológica, porque todos esses indicadores são indicadores de quê, Lívia? Do TDAH. De TDAH, entendeu? Então, é uma pessoa que não consegue ficar naquilo que é monótono, ela precisa de novidade, ela está sempre na busca de novidade, e a novidade, quando vier, tem que ser uma novidade legal, não pode ser algo chato. É legal para ela. Tem que ser legal para ela, no ponto de vista dela, né? E eu achei super interessante isso, porque iguais a ela existem muitas pessoas, né? Eu esqueci o percentual aqui, mas se eu não me engano, a Associação
Brasileira do Déficit de Atenção, ela comenta que acho que de 5 a 8, 5 a 10% da população brasileira, eu não me lembro bem, é de 10% para trás, que tem o transtorno de déficit de atenção, né? O que acontece hoje é que as pessoas confundem muito, Lívia. Por exemplo, tem um tag, e eu vou te falar, tá? Diretamente aqui para você que está nos vendo ou ouvindo, né? Se confunde muito os sintomas de o transtorno de ansiedade generalizada com TDAH. Tem que ser um profissional para poder avaliar. Se for fechar, dar os tiques ali dos critérios de uma pessoa que tem TAG, você vai perceber que é bem parecido. Se a pessoa fizer sozinha e não souber. Sim. Eu busquei aqui os dados, é de 5 a 8% da população. Se a gente abre uma rede social, todo mundo tá falando que tem quando vê um vídeo de alguém falando sobre TDAH. Justo. Alguma coisa não tá batendo. Quando eu falo que a pessoa busca o atendimento porque passou a ter prejuízos, e aí realmente busca uma ajuda, muitas vezes é em forma justamente das crises de ansiedade. Por conta da frustração importante, isso trava a pessoa, ela não consegue fazer o que precisa, e aí realmente há uma questão de uma paralisação. Então, entra como se fosse um transtorno de ansiedade, e muitas vezes é um transtorno de ansiedade, e ao longo do tratamento e do cuidado, a gente, por vezes, diagnostica o TDAH. O que está acontecendo que não tem como a gente não falar em acho que todos os podcasts que a gente grava, é a questão das redes sociais. A gente tem hiperestímulos hoje, então realmente a gente não está sabendo mais sentar para ver um filme, sentar para ler um livro, porque é isso. Quando a gente. Nós somos ainda bichos. A gente é a última evolução da nossa espécie. Não tem nenhum ser que nasceu que é um acima de nós. E a gente ainda veio dos tempos das cavernas, né? Somos Homo sapiens. O nosso estímulo de um celular tocando, a gente sabe que é muito parecido com o estímulo de um medo de um animal tá vindo atacar a nós. Só que se antes a gente se preocupava com isso à noite, então se organizava ali na comunidade, que eram 10, 15 pessoas, 20, e dois ficavam acordados, prestando atenção naquilo, hoje a gente tem estímulo o tempo inteiro. Então, isso também bagunça o nosso cérebro. Então, isso não necessariamente é um TDAH. É uma pessoa que precisa realmente, assim, só desligar o celular para poder trabalhar, só se afastar um pouquinho para poder conseguir fazer uma leitura. Às vezes, estar num cinema, porque você respeita o coletivo e você guarda o celular para poder conseguir ver um filme, mas em casa vai passar o bicho, vai passar a criança, vai tocar o telefone. Ah, vou lembrar que tem que lavar a louça e vai lavar a louça. Então, tem essa questão do hiperestímulo e tem a questão do déficit de fato, do transtorno. E como a gente vive na sociedade que se compara muito e que quer produzir em excesso, vem a frustração para todo mundo. Porque você não está alcançando aquelas pessoas que você está vendo nas redes. Porque a gente está falando de hoje uma realidade que a gente vê pessoas que em 2020 começaram a fazer dancinhas no TikTok e hoje estão milionárias. E você rala pra caramba, tem dificuldade para pagar o aluguel. Não tá dançando? Não dançou em 2020? Então, temos muitos fatores que podem causar frustração, temos muitos fatores que causam ansiedade, temos muitos fatores para causarem o hiperestímulo. Por isso que é muito preocupante quando a gente vê os vídeos, como você colocou. Eu tenho certeza que grande parte dos comentários era o parente meu tem, eu tenho, alguém que eu conheço tem, mas tudo que se você for perguntar, mas tem diagnóstico? Não, eu só tô percebendo. Justo. Se confunde muito, né? Você pega TDAH, por exemplo, um bipolar, um não tão gritante, um TAB 2, né? Bipolar tipo 2. Dependendo do nível ali, se confunde muito com TDAH. Pega o TAG, se confunde com TDAH. Às vezes o TAG é consequência do TDAH também, né? Então, dá para perceber que ninguém vai conseguir se diagnosticar sozinho. Não. Esses dias uma reportagem me perguntaram, mas e aí, o problema de saúde mental, de onde veio? Eu falei assim, o problema é justamente o que você respondeu, Lívia. O problema
que somos seres primitivos em tempos modernos, né? Então, a gente, embora viva e construiu tudo isso aqui, vivemos nesse tempo aqui, ainda temos um cérebro de 100 mil anos atrás. Como você bem disse, nós não temos competência biológica, fisiológica para processar essa série de estímulos que nós recebemos. Aí, além dos estímulos, existem uma série de outras variáveis, né, que é a questão da comparação, né? Então, isso é praxe do próprio capitalismo, né? O consumismo maluco, liberado por uma série de crédito financeiro, que você tem crédito para fazer tudo, então quero comprar a todo instante. Vejo as modelos cada vez mais bonitas, os homens cada vez mais bonitos, as roupas cada vez mais bonitas, e eu quero possuir isso. Todo mundo tem um cartão na mão, todo mundo tem crédito, que não tem, já estourou o crédito, mas passa 5 anos, passa a ter de novo o crédito, e vira essa maluquice que acontece nos tempos modernos, e a gente não sabe mais diferenciar o que é o que é. E sempre com algo novo. Um exemplo é muito prático desse questão do consumo e do sempre se comparar, eu trago muitas fast fashions. Renner, Sim. C&A, Zara, enfim. Se antes as lojas faziam 4 coleções no ano, 2 quase, né? Primavera, verão, Sim. outono, inverno. Gente, tem marca hoje fazendo tipo 10. Quase uma vez por mês, né? Como é que você acompanha? E como é que você vê isso na rede social? Gente, tem gente que parece que não repete roupa. E aí pega um TDAH que fica vendo isso, que gosta, porque tem a questão do gostar, impulsividade em compras. Impulsividade em compras, compulsão, aí vem o prejuízo no financeiro, porque tem crédito, mas uma hora você tem que pagar. Justo. Justamente. Não é nem a pauta, né? Uma hora a gente pode falar só sobre como o consumismo transformou a sociedade, Nossa né? Senhora. Você pega... Eu gosto de estudar muito sociologia, e principalmente o Zygmunt Bauman. Então, o Bauman comenta que o consumo ele foi dividido em 3 etapas. A gente teve a primeira etapa, que era a etapa ali pré-industrial, entrando na era industrial, que é a etapa do consumo necessidade. Meu celular quebra, preciso de outro celular. Compro diante da necessidade. Existe a segunda etapa, que se deu a partir do princípio do século XX, com o advento do marketing, porque começou uma escala de produção industrial muito alta, então tinha muito produto e pouco consumo, porque o consumo era baixo. Precisava de uma nova etapa do consumo, que entrou a etapa do consumismo baseado no desejo, que foi criado pelo marketing. Então, imagine-se morando nessa casa, imagine-se com essa roupa, modelos maravilhosos vestindo aquilo ali, etc. Então, aumentou o consumo, viram que isso era bom, aumentou ainda mais a produção. Só que, no decorrer do século, aumentou a produção e o desejo aumentava também, só que chegou num ponto que ficou insustentável, que foi a partir do finalzinho desse século XX, entrando para o XXI, que entrou a terceira etapa do consumo. Já não é mais um consumo baseado no desejo. Olha que legal, o desejo morreu. Entra a terceira etapa, que é o desejo, o consumo baseado no querer. Eu já não desejo mais, porque perceba que para desejar tem que haver uma distância entre eu e o objeto desejado. Faz sentido para você? Sim. Tem uma distância e eu trabalho para alcançar. O querer não. O querer eu quero é na hora. E como que se dá? O governo liberou crédito. Hoje todo mundo tem cartão, hoje, sabe? Cheque especial. Cheque especial. Então você quer, você pode ter. E isso já é mecanismo do próprio capitalismo, baseado nesse tipo de consumo, que deu a nós a possibilidade de querer e ter. Porque quando eu quero, já não tem mais espaço. Aconteceu na hora e eu comprei na hora. E isso tudo disparou o surgimento disso, de redes sociais, desse mundo consumista, e que disparou esses problemas de saúde mental. Só que é a base do problema isso aqui. Só que ninguém fala sobre isso. Não, porque Ninguém vai dar muito comenta, trabalho. Porque dá muito trabalho. Ó, eu também... Vai dar trabalho e vai bater com gente que não quer, não permite. Eu acabei de resumir 2 livros extremamente complicados aqui para poder falar sobre essas 3 etapas, porque
pô, resumir em 500 páginas. Ninguém quer ler sociologia, ninguém quer saber disso e nem precisa também, né? Aliás, voltando ao nosso tema que é TDAH, né? Senão a gente vai longe. Inclusive, esse é um dos sinais do TDAH, né? Começa um assunto, vai para outro. Arboriza o pensamento que a gente fala. Justamente. Mas finalizando aqui para a reta final, para a gente acabar e fazer um, um podcast mais enxuto. Lívia, difícil, não é simples lidar com TDAH, mais severo não tratado, nem de qualquer espécie. Tem que buscar tratamento, ajuda. Sim. Então, hoje, a menina ainda comentou, falou, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Falei, cara, vai primeiro na médica, o médico você vai uma vez, ele vai te dar remédio, já vai abrir seu mundo, sabe? Você vai ver o mundo de outra forma, com a medicação certa. Depois, você bem resolvida, parte para terapia. Mas, a primeiro momento, a medicação é mais importante, Lívia? Depende do grau. Uhum. Depende da rigidez. Porque, como a gente falou, uma pessoa extremamente rígida, se ela for rígida no imaginário popular, psicólogo é coisa de maluco, não vai ter boa... Não vai ter um bom rapport com o psicólogo, a conexão, né? Então, não vai adiantar. E a medicação, se a pessoa tá muito desorganizada, como a gente fala, e, gente, não é um desorganizado da mesa tá bagunçada, não. É uma desorganização mental mesmo, que aí vem a questão do travar, não conseguir fazer as próprias coisas. A medicação, ela é muito importante. Uhum. Porque, como a gente conversou no episódio do Venvance, da Ritalina, né, das medicações. Para quem tem o diagnóstico, é muita ilusão achar que vai tomar medicação e vai ser super produtivo. Vai conseguir fazer todas as coisas. Como o coleguinha que não tem o transtorno toma medicação por conta, para poder trabalhar mais. Mas vai te organizar para você cumprir o que precisa, minimamente. Então, é importante. E a questão da psicoterapia, ela vai sendo avaliada depois, porque vai ter quem precise de uma cognitivo-comportamental para poder tratar essa rigidez, conseguir se organizar melhor. Tem quem vai lidar bem com outros tipos de abordagem, porque tem uma rigidez menor, tem menor necessidade dessa organização da vida, porque pensa uma pessoa que foi diagnosticada com 30, 40 anos. Essa pessoa sobreviveu até os 30, 40 anos, se está conseguindo ter acesso ao médico, a esse podcast mesmo, é uma pessoa que trabalhou, minimamente tem ali uma vida um pouquinho mais estável, a gente não tá falando de pessoas que descambaram para um lado muito grave, assim. Então, depois consegue vir com a terapia. E a gente consegue ir organizando também por partes. Que é o que precisa. Porque senão também a gente gera ansiedade. Lívia, bem polêmico aqui. Falamos sobre compulsão por drogas, por sexo e etc. Falamos de uma inclinação maior à traição, sim, por conta do transtorno, e a gente sabe que não é, de certa maneira, voluntário, porque tem o transtorno e etc. A gente pode até passar um pequeno pano, mas é justificativa para... Opa! Não vou nem deixar você terminar a frase, desculpa. Não é. Porque a gente vive em uma sociedade. Então, eu converso muito com amigos meus, porque assim, o certo e o errado é o que tá na lei e o que é moral perante aos outros, você não fere ao outro. Não dá pra você usar um transtorno como uma desculpa pra você estar ferindo uma pessoa que você diz que ama, que você diz que gosta, que você diz que se importa. Se você não tá conseguindo se controlar, você precisa buscar ajuda. Não dá pra você usar isso como justificativa e o outro que sofra porque eu sou assim, e aí vem a síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e não vou mudar. Então, se você tá ferindo o outro... E a gente vive numa sociedade que é ensinada a ser monogâmica. Você sabe que tá fazendo errado. Se você não tem abertamente com seu parceiro um relacionamento aberto, você sabe que tá fazendo errado. E se você já percebeu que isso é uma coisa que você não consegue controlar, gente, em 2025 não dá pra você justificar como, deixa pra lá. Se você se importa com seu parceiro. Pode ser que você não se importe, né? Aí é outra questão. Tem muita coisa que não é TDAH, é caráter, né? Então, exatamente. Um dos comentários que eu recebi nesse post, eu falei, nem tudo, isso aí é caráter, né? Eu falei, eu entendo, faz todo sentido,
enquanto a pessoa não tem conhecimento ou não sabe, mas essa era do desconhecimento já passou, entendeu? Se todo mundo já tem uma ideia, não tá funcional, vamos ajustar isso aí, né? E assim, todo mundo comete deslize. Não vou falar que ninguém nunca foi traído ou ninguém nunca traiu. Todo mundo comete deslize. Mas o ponto principal é esse. Se a gente tá falando de impulso e compulsão, é porque a pessoa realmente ela não se controla. Passou do ponto. Mesmo. Como é que você não percebe que você tá passando do ponto se você tá numa relação? A gente tá falando de questões, né, Básicas. que não é me envolvi ali e tô num relacionamento extraconjugal. A gente tá falando de uma pessoa que pula de galho em galho também. Que não consegue deixar de dar em cima da colega de trabalho e se tiver oportunidade vai ficar. Que tem uma pessoa nova na academia e vai partir pra cima. Não que o caráter não esteja envolvido. A gente tá falando de pessoas que estão fazendo isso e em algum momento acabam que também entram em sofrimento porque se importam com o parceiro. Sim, Então, é uma é um assunto muito polêmico da gente entrar, porque a gente não tá passando pano pra ninguém. justo, Porque é óbvio. isso, a gente tá em era de informação, a gente sabe que tem. Por mais que a pessoa não ache que tem um TDAH, não dê o nome pra isso, poxa, você tá com alguém. A gente não tá falando de um solteiro que tá fazendo isso e tá se prejudicando por qualquer outro motivo. A gente tá falando de uma pessoa que tem ali uma pessoa do lado que escolheu viver, que escolheu se relacionar, que às vezes já tem filhos. Vamos botar as coisas no lugar. Gente, se é falha de caráter, se você não vai conseguir mudar isso, se você quer viver como solteiro, separa. Se você tem um transtorno e tá precisando de ajuda, busca ajuda. Teve um caso que fortaleceu o que você está dizendo, que foi você contando, me lembrei. Não tinha só TDAH, mas também tinha outro transtorno junto, né? Tinha bipolaridade. E ele falou assim, Caio, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu tento me controlar desde que eu nasci. Eu tenho mais de 30 anos, eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar. Cara, eu vivo uma vida dupla. Eu vivo essa vida que você vê aqui e tem outra aqui por detrás. Já comecei tratamento, não deu certo. Eu não sei por onde mais eu devo seguir. Aí ele falou uma coisa que me preocupou na hora, ligou o sinal, o alerta, eu falei assim, eu não aguento viver essa vida. Se for para viver essa vida, eu prefiro parar. Eu vou descer. Aí me chamou muita atenção. Que ele era um TAB 2, ele era um bipolar tipo 2, só que vivia numa depressão mista, junto de um TDAH. Imagina que bagunça, né? Uma bagunça. Então ele buscando prazer de toda forma e fazia, tinha determinados comportamentos que eram totalmente antissociais, né? Porque não dava, tinha coisa e fazia coisas que era de se duvidar. Aí foi até que ele entrou no tratamento correto, ajustou a medicação correta, que o problema estava tratando só Tá. não, estava tratando TDAH, Hum. colocou estimulante no cara e ficou muito pior, entendeu? Aí era por isso que ele não aderia. Na hora que tratou o TAB, aí as coisas mudaram de jogo, né? Ele conseguiu ter mais controle e tá vivendo uma vida normal. Mas olha que interessante. Ele falou assim: eu não aguento. Ele tentou tudo sozinho. Mas ele destruiu casamentos, vários casamentos, ele destruiu carreira, ele já destruiu um punhado de coisa. Relacionamento com os amigos, ele perdeu tudo por conta do transtorno não tratado. Então, é uma situação um pouco mais complexa, né? Mas, Lívia, caminhando aqui, finalizando agora, por agora, acho que a gente já falou bastante relacionamentos com TDAH. Não é fácil de lidar quando a pessoa não se trata, quando tem rigidez, dependendo do nível e o tipo de TDAH, nós comentamos sobre isso, falamos sobre o uso, os dependentes químicos, né, pessoas que acabam entrando, né, o uso copioso de substâncias, né? Falamos sobre traição, falamos sobre crianças, falamos sobre TOD, falamos. O que mais você acha que dá aqui para a gente pontuar, que você queira pontuar para a gente finalizando?
como a gente está falando no podcast, eu nunca vou deixar de falar que não é simples, não é fácil e não é para se autodiagnosticar. É para buscar ajuda. Isso aqui não é uma palestra para você ouvir ou assistir e usar como a sua muleta. De, olha, tá vendo? Tudo que tá falando aqui, você não tá reconhecendo alguma coisa em mim? E aí justificar os seus erros, as suas falhas de conduta, enfim. Se você se vê nessa posição e percebe que pode estar dentro do que a gente está conversando, é para buscar ajuda, tá? E se você tá na relação com uma pessoa que você acha que tem o TDAH, conversa com jeitinho. Ou agarre pelo braço. Carrega pro médico. Se cuida também. Busque ajuda você, porque não dá pra gente ficar sempre na expectativa da melhora do outro, infelizmente. Né? A gente trabalha em área que a gente tem que pensar na melhora da pessoa, na mudança da pessoa, sim. Mas não dá pra gente ficar com essa expectativa, se tá nos prejudicando, busca ajuda você. E É isso aí. melhor canal pra você buscar uma informação realmente é buscar um médico que você confia. Justo. Pra você conseguir ter uma troca que você usa nossas informações, só que você troca a informação com a pessoa que você confia pra poder ter um debate, de fato. Justamente, entre em contato lá com o Instituto Caio Fontes, o nosso Instagram, @Instituto Caio Fontes, é só clicar lá que já vai cair direto no contato com a nossa assessoria. Inclusive, pessoal, você que está assistindo, e antes de finalizar, vou pedir, era para ter pedido antes, mas vou pedir agora e peço no finalzinho também, por favor, se você está gostando do nosso conteúdo, curte, compartilha aí, se inscreva no canal e aperte o sininho aí como é que é o nome, gente? Notificações, por gentileza. A Lívia bem pontuou, tem que, provavelmente, essa pessoa que está com TDAH não tratado, tá se envolvendo com uma pessoa com TDAH não tratada, possivelmente você já está com TAG ou com outro tipo de patologia, se já não, se não tiver muito mal. Toma muito cuidado, você que detém o transtorno, ou você que desconfia, porque muitas vezes isso que não é tratado pode se confundir com a própria personalidade. Você pode estar sendo taxado de vagabundo, você pode estar sendo taxado de mau caráter, de uma pessoa que não gera confiança, você pode estar sendo taxado de infiel, de uma série de coisas, e pode estar sendo mesmo, tudo porque não foi tratado corretamente. Então, com muito carinho, por favor, busque ajuda, sabe? Seja no instituto, obviamente que nós estamos aqui para isso, mas busque essa ajuda o quanto antes, porque dessa maneira eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida demais. E você vai conseguir abandonar esses velhos hábitos, vai ser feliz, vai fazer sua família feliz. Ok? Lívia, te agradeço mais uma vez por ter participado, separou um tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de trazer mais um tema interessante. Show! Isso que é o mais importante, gente. E para você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço, agradeço você por ter ficado com a gente. Agora, mais uma vez, vamos lá, se inscreva no canal, curte, compartilha e aperte o sininho das notificações. Tô desconfiado do TDAH, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau.